Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos a mais um programa Radar Rural aqui na Rede Previdência, sob a coordenação geral de Ricardo Souza, apoio técnico de Ícaro Moreira e moderação de Alisson Vasconcelos. O Radar Rural é o programa que esclarece tudo sobre a Previdência Rural brasileira. E hoje, pessoal, o programa está mais do que especial. Além de ser transmitido aqui na Rede Previdência ao vivo, também está sendo transmitido pelo perfil do Instagram do Trio Rural. E o melhor de tudo, com a participação dos 3 professores do Trio Rural, que sou eu, André Vasconcelos, e os professores João Paulo Pedrosa e Felipe Laim. Gente, eu vou aqui apresentar essas celebridades de hoje, que vão participar desse debate sobre a IN 128 do INSS e suas repercussões na Previdência Rural. O professor Felipe Laim é professor da pós-graduação em Direito Previdenciário do Enfoque, é professor do Trio Rural, diretor da Comissão de Direito Previdenciário da ABA e pós-graduado em Direito Previdenciário. E o professor João Paulo Pedrosa também é professor da pós-graduação em Direito Previdenciário do Enfoque, é professor do Trio Rural, diretor da Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco, a nossa AAPrev, e pós-graduado em Direito Previdenciário. E hoje temos a honra de ter como moderador o nosso queridíssimo Alisson Vasconcelos, que é advogado previdenciarista, foi procurador do município de Olinda, Pernambuco, diretor executivo da Prev Expert e membro associado da AAPrev. E o tema de hoje, pessoal, como eu falei, é bem quente, tá? Tema da vez, tema da hora, o que mais se discute no momento na Previdência Rural, que é a IN 128 e o que ela trouxe de interessante para os trabalhadores rurais. E qual é a importância, pessoal, de se estudar essa IN nova, 128? Gente, sabemos nós, tá, que em matéria de previdência rural, cada vez é mais importante você resolver o problema do cliente na via administrativa, através do processo previdenciário administrativo. Ele é obrigatório, obviamente, mas não havia aí essa insistência ou mesmo persistência dos advogados no recurso administrativo. E está cada vez mais interessante esgotar todas as vias administrativas, inclusive a recursal. Então, por isso, é muito importante saber o que diz a IN, porque se você domina a IN, você vai, obviamente, protocolar e instruir um processo administrativo previdenciário muito mais apto a alcançar o deferimento do benefício. No geral, pessoal, a nova IN, a 128, em relação à IN anterior, a IN 77, ela não trouxe nenhum retrocesso em relação àqueles avanços que já tivemos na IN 77. Eu costumo dizer o seguinte, olha, não é tudo que nem tudo são flores na nova IN. Tem norma lá que prejudica o trabalhador rural, que não é muito vantajosa? Tem, claro. Mas em relação àquelas conquistas que já tivemos na IN 77, houve a preservação e ainda houve a ampliação desses pontos favoráveis para os trabalhadores rurais. Então, no geral, eu costumo dizer, é super importante estudar a IN, dominar a IN, sobretudo em matéria rural, porque ela apresenta um disciplinamento que muitas vezes é mais favorável para o segurado trabalhador rural do que a própria lei, do que o próprio regulamento da Previdência Social. Tá? Tivemos também uma nova organização dessa IN, né? Ela concentrou ali, em sua maioria, as normas materiais de direito previdenciário já consolidadas e trouxe alguns livros, que foi de 1 a 10, né, que são verdadeiras portarias, que trazem ali normas procedimentais, que são passíveis aí de mudança de uma forma mais rápida, mais corriqueira, né? Então, essa nova organização, eu até falei numa live anterior que tivemos, lá com a OAB de Petrolina, na semana passada, eu disse o seguinte, olha, eu gostei dessa nova formatação, né, de concentrar na IN,
essas normas já consolidadas de direito material, a interpretação do INSS sobre o direito material e trazer aí esses livros com os procedimentos. E aí a gente abre um destaque para a Portaria 990, que, mais precisamente, trouxe muitas normas que foram incorporadas, né, lá do Ofício Circular 46. Então, aquelas normas que nós tínhamos lá no Ofício Circular 46, que favorecia, sim, a comprovação da atividade rural do segurado especial, isso veio também para a IN, veio, sobretudo, para a Portaria 990, lá no seu artigo 90 e seguinte, tá? Então, mas agora, dito isso, eu vou passar a palavra para os nossos professores do Trio Rural, né? Que irá aí apresentar-se, dar aí o seu boa noite. Vamos primeiro começar com o nosso querido Felipe Lain, que é o nosso querido professor de Santa Catarina. Felipe, fala aí, dá o boa noite e se apresenta para o nosso público. E aí, pessoal, professor André, professor Alisson, professor João Paulo, o Ícaro que está aí no back-office, né? Uma boa noite, é um prazer estar com vocês aqui na Rede Previdência, obrigado pelo convite. E estamos juntos aí, aqui eu costumo chamar a minha cidade, a região da Grande Capinzal. A cidadezinha pequena aqui, quem conhece Porto Alegre é um pouquinho maior, Capinzal é um pouquinho maior. Muito bem, vamos então agora passar a palavra para um grande conhecido nosso aqui de nossa região, professor João Paulo Pedrosa. Se apresente para o nosso público. Estava sem som aqui. Boa noite. E agora? Meu amigo André, meu amigo Felipe, Alisson Vasconcelos. É uma grande satisfação a gente estar aqui com vocês novamente com o Trio Rural e por essa magnitude do meu amigo Alisson, fenômeno, tá aqui com a gente. Bondade sua. Queria agradecer mais uma vez aqui ao canal, né, Rede Previdência, por essa oportunidade, por ter convidado o Trio Rural para participar hoje desse bate-papo, mais um bate-papo que a gente vem fazendo ao longo das semanas a respeito da IN 128 e suas portarias. E na primeira live que a gente fez sobre a IN 128, eu até brinquei, rapaz, essa IN ela trouxe assunto para a gente discutir aqui em 100 lives, e é mais ou menos isso mesmo. Os alunos devem estar pensando, mas a IN 128 de novo, ela de novo, é muita coisa. E o bom é que, assim, com o passar dos dias, a gente vai aprofundando os estudos, vai estudando e vai vendo novidades, vai vendo mais coisas, vai vendo uma, vai vendo outra. Então, uma série de situações e realmente tem assunto aqui para a gente tratar durante 100 lives. É verdade, João Paulo. Gente, talvez vocês não conheçam ainda, é a primeira vez que ele participa aqui diretamente na Rede Previdência, mas será o nosso moderador de hoje, Alisson Vasconcelos. Tem Vasconcelos, mas é meu irmão de coração, né, Alisson? Não é irmão biológico. O pessoal sempre pergunta, a gente está sempre junto, é Vasconcelos André, Vasconcelos Alisson. Vocês são irmãos? Somos irmãos sim, mas de coração. Alisson, meu querido, se apresente então para o nosso público. Pois é, companheiro. Primeiramente, é uma grande honra, né, participar dessa live com 3 feras, realmente, com 3 feras, e transmitida por um canal de uma referência muito grande, né, como é a Rede Previdência, na coordenação do professor Ricardo Souza. E vamos fazer disso, vamos repetir esses momentos, né, que é muito proveitoso para nós que participamos e para quem nos assiste também. Tenho certeza que a qualidade não vai ficar a desejar, viu? O Trio Rural veio para ficar e já deu certo. Vamos embora. Muito bem, já está chovendo pergunta pessoal. Aqui, viu? Já tem pergunta por aí, né? Daqui a pouco eu passo então a palavra para você trazer as perguntas do nosso público. E você que está aí nos acompanhando, tá? Façam suas perguntas que a gente vai responder aqui ao vivo. Nós estamos aqui no ar pela Rede Previdência, o canal do YouTube da Rede Previdência, e também pelo Instagram do Trio Rural. Estamos ao vivo no Instagram também do Trio Rural. Para quem não puder assistir hoje, vai ficar gravado, então, tanto aqui no canal da Rede Previdência no YouTube, quanto lá no Trio Rural, a live vai ficar gravada, o programa vai ficar gravado, ok? Gente, hoje temos muitos assuntos para falar, né? Temos a questão da possibilidade de soma de tempo rural, temos a questão dos períodos intercalados,
caracterização do trabalho rural, também a questão do trabalhador eventual boia-fria, o requisito do tamanho da terra, o critério de definição do tamanho da terra, dentre outros temas que vamos aqui trabalhar durante esta live. Tranquilo? Então vamos lá. Eu quero ver aqui, Alisson, qual é a primeira perguntinha que você já tem aí do nosso público e para quem você direciona? Temos aqui uma pergunta para o ilustre Santa Catarinense, professor Felipe Lain. Veja lá, professor, o colega nosso advogado, ele pergunta, a nova IN, a 128, ela prevê a possibilidade de justificação administrativa? Totalmente. E aí eu queria até chamar um pouquinho a atenção, porque às vezes a justificação administrativa ela não é levada muito a sério pelo advogado que trabalha com o processo previdenciário, com o direito previdenciário. E por que a gente fala tanto na justificação administrativa no trio rural? Porque a justificação administrativa é um importante complemento de prova, né? Ela é uma prova secundária que vem para o processo administrativo previdenciário, o PAP. É previsto, a nova IN prevê a justificação administrativa para a corroboração do início de prova material. Mas por que a gente fala e defende tanto o processo administrativo previdenciário? E, consequentemente, a justificação administrativa. Porque, para benefícios rurais, o processo administrativo previdenciário, o nosso amigo PAP, ele é muito mais vantajoso do que um processo judicial. Por uma infinidade de motivos, e aí um deles é a justificação administrativa. Não vale lembrar, é possível o advogado, procurador, acompanhar a justificação administrativa? É possível. Posso fazer perguntas? Posso fazer perguntas às testemunhas, mesmo em sede de justificação administrativa, no âmbito, né, do processo administrativo previdenciário. Então, a nova IN, ela prevê, salvo engano, lá no início, aqui, lá pelo artigo 40 e poucos, 48, 49, salvo engano, e ela fala que poderá ser feito, né, através da justificação administrativa, a prova secundária, ou seja, uma prova auxiliar, desde que baseada em início de prova material. Então, importantíssimo no processo de benefício rural, levar o início de prova material, que não necessariamente tem que se referir tem que ser um documento por ano, por exemplo. Então, para que juntar tantos documentos? Junta o básico que você precisa, se tiver um pouquinho mais, junta um pouquinho além do que você entende suficiente, né? Mas você não precisa juntar, por exemplo, uma nota de produtor por mês, durante 180 meses, porque isso vai virar um calhamaço de documentos, mesmo no processo digital, e às vezes vai até confundir, né, o servidor que vai julgar. Então, é importante o pessoal lembrar também o seguinte, só para finalizar essa resposta, nem sempre o servidor do INSS que julgará o processo, que analisará e julgará o processo administrativo, é bacharel em direito. Nem sempre ele possui todo o conhecimento que você, como procurador, como advogado especialista, expert em direito previdenciário, possui. Então, simplifique, né, os meios, as ferramentas, utilize todas elas, mas busque simplificar o seu pedido e não deixe de pedir a JA. Nunca deixe de pedir. E aí a gente fala assim, nos recursos, primeiras preliminares são os pedidos que não foram analisados ou decididos, né, de maneira, e agora temos a nova IN, a determinação de uma decisão expressa, com relatório, tal qual temos, né, na sentença judicial, e isso é fantástico, porque tudo que você pedir deverá ser decidido de maneira expressa pela autarquia. Então, não deixe de usar a JA, não deixe de pedir nunca a JA, mesmo que seja para comprovar aí um minúsculo espaço de tempo, porque às vezes esse período que tu deixar de comprovar pode fazer falta para fugir de um fator, para atingir uma das regras da transição. Então, são vários detalhes, né, mais técnicos, mas em tese, a base é isso. A JA ainda está prevista, a nova IN, e é muito melhor agora, ficou muito, como o professor André e o professor João Paulo falaram hoje, muito mais organizada agora, né? Com livros, com capítulos mais decididos, com
com todo aquele o arcabouço, né, de coisas que vinham em anexos, né, extemporâneos, e aí perdidos, de vez em quando uma portaria aqui, um memorando ali, muito mais organizado agora, muito melhor para nós, advogados previdenciaristas. Eu não sei quem fez a pergunta, mas, ó, perfeita pergunta. Muito bem, muito bem. Realmente a JA é um instrumento super importante, como bem falou Felipe, pouco utilizado pelos advogados. Eu já faço o alerta, né? Requeira a JA desde o requerimento administrativo ali no início. Protocolou o requerimento administrativo, já requer a JA. Se for o caso de um indeferimento, renova esse pedido também no recurso administrativo, ok? Então, não abre mão da JA, que a JA é um instrumento muito hábil para comprovar a atividade rural. Obviamente, você precisa de um início de prova material, não é só a JA, mas é um instrumento importantíssimo, como bem falou nosso querido Felipe Laim. E aí, Alisson, tem mais alguma perguntinha do nosso público? Está chovendo perguntas aqui, amigo. E dessa agora é para o professor João Paulo, o bom e preparado sertanejo de Bodocó. Aê! O colega aqui pergunta, professor, se é possível somar o tempo rural de segurado especial e tempo rural de empregado. Existe essa possibilidade? Existe sim. Deixa eu mandar um beijo aqui especial para o presidente da Comissão de Previdência lá de Petrolina, doutora Janiquel, que esteve conosco semana passada na live, está aqui nos assistindo. Muito obrigado, cheiro. Pois dá para a gente juntar tempo de rural de segurado especial com qualquer outro tempo. Só que nós temos regras diferentes. O artigo 201, cumulado com o artigo 247 da IN 128, ele trouxe expressamente a possibilidade de junção de tempo de segurado especial mais tempo de rural empregado. Como assim? Imagina que você tem um cliente, que ele é aquele agricultor familiar, aquele cara que trabalha na propriedade dele, plantando para ele, que ele não é empregado de ninguém, ele trabalha para ele. É o que a gente chama de segurado especial. Mas, depois de algum tempo, grandes secas, grandes tempestades climáticas, situações ruins climáticas, seja de chuva em abundância, seja de muita seca, ele resolveu sair da sua propriedade e trabalhar por um período como empregado rural. E aí ele foi para o corte de cana, foi trabalhar na fruticultura irrigada, seja qual for o local que ele foi, mas ele foi trabalhar ainda como trabalhador rural, mas dessa vez como empregado. Eu posso somar esses tempos? Sim. Inclusive, a idade é a mesma. Mulher, 55 anos, o homem, 60. Isso está expresso no 201 da IN, cumulado com 247, inciso 1. Ah, professor, mas eu queria saber se eu posso juntar esse tempo rural com o tempo urbano. Posso também. Esse aí é o caso que a gente chama de aposentadoria híbrida. No primeiro caso que eu falei para vocês, é a aposentadoria rural ainda. Por quê? É tempo rural, mas tempo rural. A diferença é que são, digamos, segurados rurais diferentes. Um é um segurado rural especial, o outro é um segurado rural empregado, mas tudo é tempo rural. Então, a idade permanece a mesma e os requisitos são os mesmos. No caso, o exemplo que nós estamos dando aqui de aposentadoria, 180 meses de carência, tem que ser preenchido. No caso de somar esse tempo de segurado especial com o tempo de urbano, eu posso fazer isso? Posso, mas aí tem uma alteração na idade. Aí o homem vai para 65 anos de idade e a mulher era 60 anos de idade antes da reforma da Previdência. Pós-reforma da Previdência, essa idade aumentou para 62 anos e agora a IN 128 trouxe mais uma novidade, trouxe a regra de transição na aposentadoria híbrida. O decreto 10.410, quando ampliou a idade na aposentadoria híbrida, ele não falou da transição, mas a IN agora falou. Poxa, professor, que regra de transição? Aquela que a partir de janeiro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2020, aumentaria 6 meses até completar 62 anos. Então, em 2020, a aposentadoria híbrida, somando tempo rural com tempo urbano, seria 60 anos e 6 meses, a idade da mulher. 2021, ano passado, 61 anos.
E esse ano que nós estamos, 2022, 61 anos e 6 meses. É a idade que a mulher precisa em 2022 para somar tempo rural com tempo urbano. Ano que vem, em 2023, em janeiro, aumenta para 62 anos e aí estaciona em 62 anos. Posso juntar? Posso. Tanto tempo rural com tempo rural, como tempo rural com tempo urbano. Mas atenção, rural mais rural permanece 55 e 60. Rural mais urbano, você já vai para a aposentadoria híbrida, regra de transição para a mulher, 65 anos para o homem. Show? É isso aí, muito bem explicado, muito bem esclarecido, meu querido. Essa questão, né, da junção do tempo rural, né, eu costumo dizer, tem um fundamento constitucional. O artigo 201 da Constituição, como regra, prevê que não deve haver distinção de requisitos para aposentadoria, salvo naquelas exceções que a Constituição já também prevê, como, por exemplo, o tempo rural, né, em que a aposentadoria vai ter requisitos diferentes, inclusive a redução etária. Mas aí, por que é que o tempo rural de empregado, tempo rural segurado especial pode ser juntado sem nenhum problema? Já está expresso na 9N, beleza, mas já podia antes, né? Antes de estar expresso na 9N, por quê? Porque se trata de trabalhador rural, aquele que exerce a atividade rural diretamente submetida ao desgaste, né? À penosidade do labor rural. Então, por isso que você pode juntar, porque esse núcleo é comum, o desgaste, né, da atividade rural, a penosidade é um núcleo comum. Já é diferente, como o João Paulo bem falou, né? Se tem um tempo rural com um tempo urbano, você pode juntar? Pode também, mas aí a idade vai aumentar para a idade dos urbanos, porque aí você não tem todo o tempo laborado submetido de forma a ter aquele desgaste, né? A penosidade do trabalhador rural, do trabalho rural. Beleza, então, João Paulo, muito bem explicado. Alisson, tem mais alguma perguntinha aí do público para a gente? Temos bastante. E eu creio que essa você responde. Vou passar essa para você. Vamos lá. A colega advogada pergunta, quanto à comprovação da atividade rural, houve alguma mudança? Quanto à comprovação da atividade rural. Vamos lá, essa questão da comprovação da atividade rural, nós temos na IN um rol de documentos que podem ser utilizados para comprovar a atividade rural. Esse rol de documentos não é taxativo, tá, gente? É um rol exemplificativo. Então, você pode utilizar para comprovar o tempo rural outros documentos que não estejam necessariamente nesse rol. Não há problema, desde que ele evidencie o trabalho rural, a atividade rural, a profissão de agricultor, ele vai servir sim como comprovação. Mas aqui eu chamo a atenção para o seguinte, a matéria da comprovação da atividade rural, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais delicada, quando trata ali do trabalhador rural segurado especial, né? E sabemos que tínhamos aí a vigência do Ofício Circular 46, que trazia uma sistemática diferenciada da comprovação do trabalhador rural, do segurado especial, daquela antes de 2019, né? Então, qual foi a sistemática que foi introduzida lá pelo Ofício Circular 46? A de que o segurado vai comprovar, o segurado especial, tá? Vai comprovar a atividade rural através de uma autodeclaração, em que ele vai ali esmiuçar toda a sua vida laborativa, tem vários critérios de preenchimento, várias informações sobre a atividade laborativa desse segurado especial, e vai, obviamente, juntar documentos que são chamados de instrumentos ratificadores. Mas quando é que esses documentos serão analisados? Quando o servidor do INSS, que está ali incumbido de julgar aquele processo, de apreciar aquele pedido administrativo, entender que não foram suficientes as bases governamentais, porque primeiro ele deve consultar como instrumento ratificador as bases governamentais, ou seja, aqueles bancos de dados que o INSS tem acesso para obter ali informações sobre a vida laborativa daquele trabalhador rural. Então, a sistemática para o segurado especial é autodeclaração e instrumentos ratificadores.
Quais são esses instrumentos ratificadores? São as bases governamentais, num primeiro momento, e, não sendo suficientes, os documentos juntados, né, que são apresentados pelo rol exemplificativo da IN, mas que você pode, obviamente, juntar outros documentos também. Ok, gente? Então, com relação à comprovação do trabalhador rural, do trabalho rural, é isso aí. Alisson, meu querido, tem mais alguma pergunta para algum outro professor? Temos sim, Tá professor chovendo, Felipe. né? Tá chovendo aqui, não para, viu? Isso é bom, isso é bom. Professor Felipe, o colega aqui pergunta se a justificação administrativa ele pode requerer para corroborar a prova de união estável? Sim. A justificação administrativa pode ser requerida. Na verdade, a prova da união estável também é importante pedir a justificação administrativa. Só que a gente não pode esquecer que, por exemplo, o início da prova material deverá ser contemporânea aos fatos que você quer alegar. Eu não posso trazer um documento meramente declaratório. E aí uma coisa que acontece muito na prática, que eu já vi acontecer, esses dias eu peguei um caso. A pessoa pegou uma declaração pública, uma declaração feita em tabelionato, para provar, né, feita por um vizinho para provar, por exemplo, a atividade rural. Essa declaração, ela é meramente um documento que diz que o cidadão esteve no tabelionato, né, e declarou aquilo. Mas não necessariamente isso é uma prova, é o início de prova material de que aquele fato efetivamente aconteceu. Esta declaração é uma prova de que aquela pessoa declarou este fato, né? Então, vejam, a prova, o início da prova material precisa ser contemporâneo à data dos fatos que você quer provar. A justificação administrativa para a prova do união estável, e aí dependendo do benefício que se requer, vão ter os requisitos específicos, né, para cada benefício. Se for pensão por morte advinda de uma atividade rural do segurado especial, por exemplo, vai ter que ter aqueles requisitos temporais que a gente sabe que existem na pensão por morte. Mas a justificação administrativa, ela é admitida também para provar a união estável, mas assim, a justificação administrativa por si só não funciona. Ela precisa ser originada depois de uma prova material, né? De um início de prova material. Não posso, e aí principalmente em atividade rural, não posso obter o reconhecimento da atividade rural somente com a justificação administrativa. Eu preciso de uma prova material, de um início de prova material. O que existe de consolidação quanto a essa expressão, início de prova material? Eu entendo que e aí os professores podem discorrer também sobre o assunto, eu entendo que é exatamente o que a expressão fala, é o início de prova material. Eu não preciso necessariamente ter uma prova lá do início da atividade e depois do fim, né, dos 180 meses de atividade rural que eu preciso. Não, eu preciso ter o início da prova material, e aí agora, a novidade que a gente tinha, né, do ofício circular anterior, 46, que era uma prova material a cada metade da carência, entendemos eu, principalmente, particularmente, que agora não precisa mais de um documento para cada metade. Agora, um documento só, aparentemente, para mim, serve. Como o INSS vai tratar essa redação do artigo da IN, aí a gente já não sabe o que é novo e aí a gente tem que bater na trave lá para ver se o goleiro vai defender, né? Muito bem, muito bem. Gente, temos vários temas aqui para debater, né? O tempo está correndo, mas eu quero parar aqui um minutinho para pedir a vocês que sigam o Instagram da Rede Previdência. Se inscrevam aqui no canal da Rede Previdência. Também sigam o Instagram do Trio Rural, tá? Acompanhe o nosso trabalho, a gente está no início aí de um trabalho, mas que vai vir muita coisa boa, virá cursos, virá aí livros, virá aí mentorias, além, obviamente, de todo o conteúdo gratuito que teremos através de vídeos e lives para vocês, tá? Também sigam a Prev Expert, que é uma empresa promotora de cursos online. Segue lá que você vai ver as novidades da Prev Expert.
E não deixa de seguir também o perfil pessoal de cada um de nós. Professor André Vasconcelos, João Paulo Pedrosa e Cíntia. Depois ele explica por que é que tem Cíntia, aí eu vou deixar para ele explicar. E o professor Felipe Lange e nosso querido Alisson Vasconcelos, ok? Sigam nossos Instagrams, também sigam Prev Expert, Trio Rural e Rede Previdência, tá ok, gente? Alisson, temos mais algumas perguntinhas aí? Temos sim. Por falar em seguir, vamos seguir com você. Vamos o lá. que a 9N diz sobre o requisito do tamanho da propriedade? Essa é uma pergunta. Bom tocar nesse ponto, né? Esse requisito, pessoal, do tamanho da propriedade é muito importante e, via de regra, causa problema nos processos judiciais, né? O tamanho da propriedade, para alguns segurados rurais, alguns trabalhadores rurais, não é exigido como requisito, mas para outros sim. O segurado especial, que é agropecuarista, esse sim vai ter esse requisito do tamanho da propriedade. Esse requisito ele foi introduzido em 2008, pela Lei 11.718 de 2008. A IN anterior, a IN 77, já dizia expressamente, olha, só se exige esse requisito a partir da Lei 11.718, ou seja, a partir de 2008. A nova IN também diz a mesma coisa. Só pode o INSS ou mesmo o juiz apreciar esse requisito se o tempo rural, se a atividade rural foi exercida depois de 2008. Para trás, não há requisito de tamanho da terra. Mas não houve, no meu entender, grande avanço com a IN a respeito desse requisito. Por que não houve? Porque nós temos 3 critérios de análise do tamanho da terra. O primeiro critério é quando leva-se em consideração toda a propriedade, ou seja, a área total da terra, né? O segundo critério é quando leva-se em consideração apenas a área aproveitável, aquela área onde é possível produzir. E o terceiro e último critério, que é o mais vantajoso, é aquele que leva em consideração a área efetivamente explorada pelo segurado especial, tá? Então, o que é que nós temos aí? 3 critérios, que o mais vantajoso é considerar esse último, a área efetivamente explorada. Foi esse o critério eleito pela IN 128? Não. Infelizmente, nesse ponto não avançamos, tá? O enunciado 8 do CRPS adotou sim esse critério da área efetivamente explorada. Então, na via recursal, vai ser levado em consideração para aferir aí o tamanho da terra de até 4 módulos fiscais, que é o limite máximo, tá? É apenas a área efetivamente explorada. Mas, pela regra da IN, gente, lá no seu artigo 110, parágrafo 2º, da IN 128, nós tivemos eleito ali como critério a área total do imóvel. Então, não foi tão vantajoso assim. Mas qual é o ponto positivo? Que se por acaso o benefício for indeferido, né, negado, por conta da área total do imóvel ser superior a 4 módulos fiscais, você vai poder reverter isso por meio do recurso administrativo perante o CRPS, porque o CRPS já afirmou em sua jurisprudência administrativa, lá no enunciado 8, de que não é a área total, nem é a área aproveitável que deve ser considerada, mas sim a área efetivamente explorada pelo segurado trabalhador rural, ok? Então, essa é a disciplina desse requisito do tamanho da terra para o segurado especial agropecuarista. E aí, Alisson, temos mais alguma perguntinha para mim ou para algum outro professor? A palavra é com você. Temos várias aqui. Para o professor João Paulo, o colega pergunta aqui se a autodeclaração do segurado especial ainda é necessária. É sim. A autodeclaração do segurado especial, segundo o artigo 115 da IN 128, fala que até 1º de janeiro de 2023, o período rural vai ser ratificado pela autodeclaração. Professor, explica o que é que isso quer dizer. Vamos traduzir para você. Lembra que desde 2019 vinha se falando num cadastro rural? Que cadastro é esse?
há uma intenção da Previdência Social de transformar, de colocar, na verdade, todos os segurados especiais do Brasil num cadastro e passar a alimentar anualmente esse cadastro até o meio do ano, ser alimentado esse cadastro. Professor, quem vai alimentar esse cadastro? Não sabemos ainda quais são especificamente as entidades que farão isso. Se, por exemplo, os advogados, através dessa parceria que nós temos com o INSS, se nós também poderemos alimentar esse cadastro, isso ainda não está claro, não está completamente definido. O que nós temos claro é que há uma intenção do governo federal em criar um cadastro do trabalhador rural. Isso foi colocado na Lei 8.213, o Decreto 10.410, em 2020, já trouxe isso também, e a IN já veio falando muito sobre o cadastro. Então, o que é que a IN diz? Até 1º de janeiro de 2023, vai ser com a autodeclaração. Depois dessa data, vai ser com esse cadastro. Ou seja, vai ter um banco de dados do trabalhador rural, do segurado especial, na Previdência Social, e a Previdência Social vai utilizar esse banco de dados para homologar ou não homologar tempo rural. Você vai dizer, vixe, professor, nós estamos no mês de abril de um ano eleitoral e esse cadastro nem começou a ser feito. É verdade. Então, eu acredito, a própria IN fala nisso, que até completar 50% dos trabalhadores, dos segurados especiais do Brasil nesse cadastro, esse cadastro não vai funcionar. Tem que ter pelo menos 50%. Então, a gente já está quase na metade do ano. Esse cadastro nem iniciou. Eu não acredito que essa meta será batida até o ano que vem, até janeiro do ano que vem. Então, possivelmente, esse prazo vai ser prorrogado. Só que não precisa de uma nova lei para prorrogar esse prazo. A própria IN deixou claro que basta um ato da Previdência Social. Possivelmente vão publicar uma portaria conjunta do Ministério com o presidente do INSS, estendendo esse prazo por mais um ano, por exemplo. Então, assim, tem uma série de etapas ainda a serem definidas para que esse cadastro passe a funcionar. A etapa principal é definir quem vai alimentar esse cadastro. Quais são as entidades? Ah, professor, deve ser a mesma que faz a DAP. Não sei, não ficou claro quem são essas entidades. Pode até ser que seja a mesma que faz a DAP. Mas os advogados, através do convênio, poderemos alimentar esse cadastro? Acredito que sim, mas ainda também não está claro. Então, definindo essas etapas, começa-se a fazer o projeto piloto. Geralmente escolhe algumas cidades do Brasil para se fazer um projeto piloto nesse cadastro, para a partir daí estender para todo o Brasil. Foi mais ou menos assim com o INSS Digital. O INSS Digital ele não começou no Brasil inteiro do dia para a noite. Não. Primeiro escolheram uma OAB, escolheram algumas cidades. Aqui em Pernambuco, por incrível que pareça, uma das cidades piloto para a implantação do meu INSS foi Oricuri, a cidade aqui vizinha minha. Foi a primeira cidade do estado de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, a ser implantada, porque ela foi escolhida como piloto por conta de ser uma região extremamente rural. E aí, a gente participou da implantação do meu INSS, participamos do passo a passo da implantação do meu INSS e do INSS Digital, para, a partir disso, expandir para as outras regiões. É interessante, eu como advogado de sindicatos rurais e da FETAP, tudo que você imaginar do passo a passo de implantação dos sistemas digitais, eu estava lá assistindo. E assim, não é uma coisa simples. É só criar esse cadastro que no outro dia todos os trabalhadores rurais estão lá. Não, pessoal. Assim que você cria esse cadastro e que você resolve quem são as entidades que vão cadastrar, tem que capacitar. Ninguém sabe, ninguém nasce aprendendo. Então, o INSS vai ter que capacitar essas pessoas, treinar. Então, não é algo que se faz em 2, 3 meses. E nós estamos falando de milhões de pessoas. Então, pela IN, até janeiro de 2023, a autodeclaração, ok. Mas a própria IN fala ainda em prorrogação desse prazo, que eu acredito que vai acontecer. Só lembrando, o ofício 46 de 2019, ele não foi expressamente revogado, mas ele foi incorporado pelas portarias e pela IN. Tem muitas coisas do ofício na própria IN e tem algumas coisas do ofício na portaria 990, por exemplo. Então, a autodeclaração, ela era um anexo do ofício. Hoje ela é um anexo da IN. Então, a autodeclaração do segurado especial, ela é o anexo 8 da IN 128. Eu já conferi item por item. Não mudou absolutamente nada
da autodeclaração do ofício 46. Então, se você tem um modelinho aí do ofício 46 e quiser continuar utilizando ele, tranquilo, não mudou nada. Beleza, muito bem explicado, professor. Obrigado aí. Realmente, a autodeclaração continua necessária, pessoal, para o segurado especial, e como meu querido João Paulo falou, não mudou praticamente nada, só mudou o anexo. Era lá do ofício circular 46, agora está nos anexos da IN 128. Alisson, é com você. Vamos lá, professor André. Vamos fazer agora o PT de um curso super interessante, que é do professor Ricardo Souza, que é o diretor da Rede Previdência. E vamos lá, roda esse VT, vale a pena conferir. É contigo agora, Ícaro. RPPS, Benefícios e Gestão, é um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sob os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019, e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Reciprev, é advogado previdenciário, auditor do TCE-PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de abril às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza, valor do curso com 33% de desconto, até o dia 15 de abril. Link na descrição. Garanta já sua vaga. Muito bem, aí gente, se inscrevam no curso do professor Ricardo Souza. Gente, professor Ricardo Souza, eu sou suspeito para falar dele, né? Eu amo de coração, é um cara, uma pessoa humana incrível, além de ser uma das maiores referências em RPPS do Brasil. Uma experiência, além de advogado, de advogar na área, também é aí do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Então, gente, se inscreva no curso, vai valer muito a pena. Alisson, é contigo. Realmente, esse curso está no capricho, viu? Vamos garantir a inscrição. Vamos lá. Professor André, chegou uma perguntinha aqui bastante interessante. O segurado especial que se afastou do trabalho rural por mais de um ano e depois voltou, ele ainda pode se aposentar como rural? Boa. Esse aí é muito comum, né? Sobretudo aqui no Nordeste, o cliente aparece lá no escritório e diz, professor, doutor, eu trabalhei na atividade rural, fui segurado especial, ou trabalhei como empregado rural, mas depois de um período, passei por uma necessidade, fui para São Paulo tentar a vida lá, passei lá 2, 3 anos, trabalhei em atividade urbana, mas depois não deu certo, voltei para a roça. E aí, o que é que vai acontecer comigo? Gente, isso aí é o chamado trabalho rural intercalado, tá? Então, que você vai ter ali um período de atividade rural, outro período de atividade urbana, com mais um de rural, ou até mesmo intercalado com ausência, né, de trabalho, períodos ali em que o segurado não trabalhou em nada. Bom, nessa situação do trabalho intercalado, nós vamos ter um disciplinamento na IN muito tranquilo, né? Por quê? Porque a IN prevê expressamente, lá no seu artigo 116, parágrafo 2º, inciso 5, combinado com o artigo 259 da IN 128, que esse período em que você se afastou da atividade não vai te prejudicar, desde que, somando-se todo o período rural, atinge aí o período equivalente à carência, que é de 15 anos, tá? Então, se somando o tempo rural, vai somar o tempo necessário para a aposentadoria, o fato de existir ali períodos que não tenham sido rural, ou seja, esse período rural ser intercalado com o período urbano, por exemplo, não vai retirar a possibilidade da aposentadoria, não. Preencheu o requisito etário, somou o tempo rural e atingiu a carência, vai se aposentar sim. Agora, na via judicial,
há sim sérios problemas com esse tempo rural intercalado, porque sabemos que há interpretações bastante restritivas por parte de alguns juízes, por parte de algumas turmas recursais. Até a TNU, por exemplo, ela limitou esse tempo rural, ou seja, você pode, aliás, esse tempo urbano, né, essa saída, você deixar a atividade rural, você pode até fazer isso, só que não pode ser por um tempo muito longo. Na visão da jurisprudência, né, da TNU, por exemplo, você poderia se afastar da atividade rural por até 12 meses, mas se você se afastar por um período maior do que 12 meses, quando você voltar à atividade rural, você vai até se tornar segurado rural de novo, trabalhador rural, vai contar esse tempo? Vai, mas você começaria a contar a carência do zero. Veja que absurdo, né? Que entendimento esdrúxulo. Não há isso na lei, de que se o tempo rural for superior a 12 meses, com o retorno à atividade rural, você começaria a contar novamente a carência do zero. Já havia entendimento até pior, né? De que o período do afastamento da atividade rural não poderia superar os 120 dias. Se superar, com o retorno da atividade rural, você aí teria que começar a contar a carência novamente do zero. Gente, isso é entendimento equivocado. Sabemos que existe isso no judiciário, sim, mas é equivocado. O entendimento correto é esse que está sendo aplicado pela IN, de que não existe limite máximo de afastamento. Não existe, porque a lei não faz essa restrição. O que existe é a possibilidade de somar tempo rural de forma intercalada, independente do período de afastamento. Se você juntar o tempo exclusivamente rural e atingir a carência, o benefício deve ser concedido. Mais uma vez, o que eu, Felipe e João Paulo temos defendido, a via administrativa está se apresentando como um meio mais adequado para a aposentadoria do trabalhador rural. Um exemplo prático é isso. A IN vai ser seguida na via administrativa, o próprio CRPS também entende dessa forma, de que não importa o período de afastamento, somando o tempo rural, você vai ter direito a se aposentar sim. Então, leva isso para a via administrativa, insiste na via administrativa que você vai obter êxito, porque a via judicial, de fato, está bem restritiva, tá? Agora, outro detalhe, esse afastamento da atividade rural, com o retorno, o que é que a IN vai exigir? Um novo início de prova material. Então, você está lá trabalhando na atividade rural, se afastou para realizar outra atividade por 1 ano, 2 ou 3, não importa. Voltou à atividade rural? Voltou? Beleza, vai contar de novo? Vai. Mas tem que apresentar, renovar o início de prova material a partir da volta, né? A partir do reingresso à atividade rural. Isso aí a IN exige, tá? Isso aí a IN exige. Então, você vai ter que cumprir esse requisito para poder conseguir o deferimento na via administrativa. Beleza, Alisson? É contigo. Olha a honra que estamos tendo aqui agora. O mestre Ney Araújo lhe pergunta, professor André, houve algum ganho para o segurado especial rural na IN 128? Sim, com certeza houve. E já citamos aqui alguns, por exemplo, a possibilidade de soma do tempo rural, que está expressa na nova IN, né, que não estava na anterior, hoje está expressa. Você somar o tempo rural de empregado com um tempo rural de segurado especial, já se podia fazer isso, obviamente, mas agora está expresso lá no artigo 201, parágrafo 2º da IN 128. Essa própria questão que eu citei agora do tempo intercalado, né, que a IN não cria limite máximo de afastamento. Se você soma o tempo rural e atinge o período de carência e atingiu também o requisito etário, você vai se aposentar. A própria questão da caracterização do trabalho rural, que antes havia uma dúvida em que, olha, para ser segurado rural tem que o empregador também ser rural. A IN expressamente diz que não, que o que importa para você configurar o trabalho rural, a natureza do trabalho rural, é exatamente a natureza do serviço prestado e não a atividade do empregador. Então, isso foi bom também, dentre outros avanços, tá, gente? A própria sistemática de comprovação do segurado especial, que se repetiu, né, aquilo que já havia de facilidade para o segurado especial lá no ofício circular 46, e continua essa sistemática. A possibilidade, por exemplo,
de você apresentar documentos de efeito permanente. O que é isso? Você pode ter um documento ali que tem um efeito para comprovar todo o período da carência, como, por exemplo, os documentos que comprovam o vínculo com a terra, né? Um contrato de comodato, um contrato de parceria, um contrato de meação, o próprio título de propriedade, né, da terra, são documentos que têm validade permanente e servem até para comprovar todo o período da carência, né? Porque eles valem desde a sua constituição até a sua desconstituição, né? A própria autodeclaração, que não sofreu mudanças, como o João Paulo bem falou, né? Enfim, são vários as vantagens, né, as normas positivas na IN. Também a questão da definição do trabalho urbano do marido, que não vai atingir ali o exercício da atividade da esposa, ou seja, o trabalho urbano de qualquer um dos membros do grupo familiar vai retirar a qualidade de segurado especial só daquele membro e não dos demais. O valor da comercialização também, né, em que não há limite, enfim, a disciplina do indígena, que está muito mais esmiuçada, né? Antes a gente tinha na IN 77 e tinha também no ofício circular 46, mas agora está bem mais completo esse disciplinamento do indígena. Enfim, são vários os pontos positivos da IN. Nem tudo é positivo, né? Eu citei aqui alguns que são negativos, mas no geral a IN tem sido mais favorável para assegurar os trabalhadores rurais. É contigo, Alisson. É isso aí. Olha, quando a coisa está boa, o tempo galopa, né? E é o caso. É verdade. Muitas perguntas, infelizmente não tem como responder todas, mas a live vai ficar gravada e no decorrer da semana pode ser respondida as perguntas. E tenho aqui para o professor Felipe. Antes de você fazer a pergunta, eu queria mandar um abraço para o meu querido Ney, tá? Ney Araújo, grande abraço, grande beijo. Verdade, André. Mandar um abraço para esse baluarte da advocacia. É o baluarte da Previdência no Brasil. É uma sumidade. Ney Araújo é um baluarte, é um patrimônio da nossa advocacia previdenciária. Muito obrigado pela audiência. É isso aí. Bom, eu peço que após o professor Felipe responda, vocês já façam as considerações finais, porque o tempo realmente está a galope, está encerrando. Professor Felipe, o que diz a 9N quando o valor da venda da produção for elevado? E outra pergunta, isso descaracteriza o segurado especial? Vamos ligar o som aí, senão ninguém ouve, né? Olha, isso aí dá muito pano para manga, porque a gente vê acontecer o seguinte: se o cara ganha um pouquinho a mais de dinheiro do que a razoabilidade, do que a média da região, vamos dizer assim, existe uma lenda, né, de que aquele cara deixou de ser segurado especial. Tem que passar a ser produtor rural, que é o cara que é obrigado a recolher para o INSS, né? Não somente através do Fundo Rural, mas efetivamente pagar uma guia para o INSS, né? Recolher para a Previdência Social. Isso não existe, né? Primeiro que a IN, ela fala expressamente que, independentemente do valor oferido pelo trabalhador, pelo segurado especial, com a comercialização da sua produção. O que vai dizer se ele é segurado especial ou não são os elementos, tamanho da terra, o regime de economia familiar, né? Diversos outros elementos, mas não necessariamente o valor oferido com a comercialização da produção. E aí, eu vou dar um exemplo prático, que já aconteceu comigo, já tive um caso assim. Um segurado especial que era casado com uma servidora pública aposentada. Como é que a gente salvou, por exemplo, essa aposentadoria dele enquanto segurado especial? Aposentadoria rural por idade do segurado especial. O ADAP, né? Declaração de aptidão PRONAF, dizendo que ele oferia, por exemplo, vou jogar aqui R$8.000 com uma produção X, né? Uma espécie de produção X em cima da propriedade, uma propriedade que não ultrapassava os 4 módulos fiscais de área efetivamente explorada, enquanto a esposa dele era aposentada, servidora pública aposentada, que oferia aí, vamos dizer assim, R$5.000. Então, ele não chegava a oferir o dobro, né, da renda dela, aposentada, mas ele oferia
um valor maior do que a renda dela. Então, provamos que efetivamente a atividade rural naquele momento, naquele grupo familiar, era imprescindível para o desenvolvimento socioeconômico da propriedade e para a sobrevivência da família. Então, não, ele pode vender e pode ganhar um bom dinheiro, mas não é isso que vai descaracterizar a condição de segurança especial dele. Então, é sempre importante ter em mente assim, para efeitos práticos, tira a renda rural do cenário. Eu me imagino sempre diante de um quadro, de uma televisão. Tira a renda rural do cenário econômico daquela família. A família continua sobrevivendo? Se ela continua sobrevivendo, então a atividade rural é totalmente descartável. Ela é um plus. Agora, tirou a renda, o valor obtido com a atividade rural daquela família, daquele grupo familiar ou daquela pessoa se exercente de maneira individual a atividade rural. Aquela pessoa vai morrer de fome? Aquela família vai passar fome se tirar a renda rural? Então, a renda rural é imprescindível ao sustento. E aí, efetivamente, está caracterizada a atividade rural em regime de economia familiar, que se desenvolve para permitir o sustento e o desenvolvimento socioeconômico daquele grupo, né? Então, o produtor pode ganhar um bom dinheiro, isso não vai descaracterizar a condição dele de segurança especial. O que vai descaracterizar são aqueles elementos, né, que efetivamente estão na lei do benefício e que podem desvirtuar, né, ele como na condição de segurança especial. A pergunta é fantástica. Muito bem. Isso aí. Como o Alisson bem disse, o adiantar da hora vai nos obrigar a nos despedir do público. Gente, foi maravilhoso. Já vou aqui também dando minha palavra final. Adorei hoje esse encontro com vocês. Vocês são incríveis. Esse programa foi maravilhoso. Muito debate, muita produtividade. Obrigado, João. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Alisson, ao meu querido Ney Araújo, que está aí nos assistindo. A Ícaro, que está aqui no apoio técnico. Ao Ricardo Souza, que é o nosso coordenador geral. Enfim, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas muito obrigado a todos vocês. Vou dar aqui a palavrinha final para João Paulo se despedir. Em seguida, Felipe. E em seguida, meu querido Alisson, dando sua palavra final e se despedindo. Vai, João Paulo. Pois é, como bem André falou, queria agradecer mais uma vez à Rede Previdência, ao convite, professor Ricardo, que inclusive foi meu professor de especialização. Foi a minha primeira especialização em Direito Previdenciário, eu tenho duas. A minha primeira, professor Ricardo, foi meu professor do módulo de regime RPPS, né, Regime Próprio de Previdência, pessoa a qual tenho um grande respeito e uma admiração. Também é um baluarte da Previdência pernambucana, viu? Nós temos a advocacia previdenciária pernambucana, ela é muito rica. A verdade é essa. Nós temos algumas pessoas, assim, incansáveis na luta pela advocacia, o Ney, o Ricardo, a própria doutora Rosete. Eu sou um fã, assim, declarado da doutora Rosete. Então, a advocacia grande Rosete. Da nossa advocacia previdenciária é muito rica, a verdade é essa. E eu só tenho a agradecer esse convite e, mais uma vez, reforçar. Vocês que estão nos assistindo, sigam o Trio Rural, tá certo? Semanalmente nós temos lives, vamos tratar outros assuntos da IN 128, das novidades. Sempre que for tendo novidade ligada à Previdência Rural, trataremos aqui. Beijo no coração de todos vocês. Tenham um excelente feriadão, né? Essa semana mais curta, semana de feriado, Semana Santa. Então, tenham um excelente feriadão e curtam bem esse descanso com a família de vocês. Beijo no coração. Vai lá, Felipe. Bora lá. O meu olho tá fechando aqui já. Eu não sei, depois dos últimos 20 dias aí eu peguei novamente o Covid pela segunda vez. Agora eu acho que eu tô me preparando aí para enfrentar um resfriado ou um gripão. Não sei o que vem. Mas estamos aí, né? Firme e forte. Pessoal, muito obrigado. Alisson, um baita moderador. Tem que indicar para a Rede Globo lá, cara. Tem que ir para a Rede Globo. Bondade sua, amigo. Tá top. Tá top. Parabéns aí, obrigado pelo convite, obrigado ao professor Ricardo da Rede Previdência aí. Eu fiquei bem tentado, só de falta tempo, né? Mas esse curso aí de RPPS tá top, viu? Mas é interessantíssimo. E obrigado a todos, uma excelente semana. Professor André, professor João, obrigado pela companhia aí, pelo convite, foi muito bacana. Gostei, vamos repetir.
Vamos lá. Agora, nosso querido Alisson, o nosso moderador. É isso aí. É isso aí. Hoje foi uma oportunidade e um grande desafio, né? E já estou ansioso para o próximo. Quero agradecer a oportunidade dada pela Rede Previdência, na pessoa do professor Ricardo Souza, a meu irmãozinho, amigo da Faculdade para a Vida, André, ao professor João Paulo, ao professor Felipe, ao Ícaro, aí que está com suporte, e a todos que nos assistem. E até breve. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, Não esqueçam, pessoal. Boa noite. sigam aí o Trio Rural, a Prev Expert e a Rede Previdência. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu.